Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar de Câncer Sim, pode falar de vida, pode falar de ressignificar. Ressignificar tem vários sentidos, inclusive. E não existe doença boa. Toda doença faz a gente pensar na vida, em como é a vida sem estar com alguma doença. Para isso, é importante a gente pensar que passar pelo câncer, na jornada do câncer, pode trazer, sim, várias consequências para a nossa saúde mental, para como a gente enxerga a vida ou além dela, as pessoas, o nosso meio. Então, hoje o papo é leve, é fluido e é muito importante. É para trazer a discussão firme, com bastante amor e carinho, que é tudo que a gente preparou nesse podcast, sobre ressignificar a vida e o entorno dela depois que a gente tem o diagnóstico do câncer. Tudo a ver com a gente, né, Marília? Espero poder trazer um pouco de leveza mesmo. Eu tenho certeza, ela já trouxe, ela é a personificação da paz aqui, já gostei. Doutora Marília, psicóloga, especialista em psico-oncologia, doutora em ciência da saúde da criança e do adolescente pela faculdade da UFMG, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e super especialista aqui por várias sociedades, um currículo extenso, que a gente ficaria aqui mais alguns minutos falando sobre ele, mas a gente tem muito papo para falar hoje. Marília, muito obrigada por ter aceito vir aqui falar com a gente, né, para trazer psicologia do bem para tanta gente. Eu que agradeço imensamente o convite, eu acho que é uma alegria poder ter esse podcast e poder trazer essa questão, né? Não é pode falar de câncer, precisamos falar de câncer. Né? Devemos falar de câncer, que é da vida, que pode acometer a qualquer um de nós em qualquer momento da nossa existência. Eu costumo dizer que o câncer é uma doença democrática, Marília. Sim, porque ele não escolhe, né? Não escolhe gênero, idade, raça, e por isso mesmo a gente precisa melhorar, né? Melhorar. Eu acho que a gente está num caminho da psicologia, assim, eu vejo uma melhora, um avanço muito grande, Marília, porque antigamente pouca gente procurava psicólogo. Psicólogo e psiquiatra, eu acho que entravam naquela caixinha de eu não sou doido, então eu não preciso. E a gente sabe que é muito importante, assim, a psicologia, ela traz uma leveza, nos ajuda a entender melhor essa fase. Mariana falou muito bem aqui agora que é difícil, assim, qualquer doença é difícil, né? Então não vai falar que eu recebi um diagnóstico de câncer e que estou muito feliz com isso. Mas dá para ser melhor, né? E como é que você vê, assim, a importância da psicologia para esse nosso paciente oncológico? De repente, a psicologia traz para este universo, que é um universo duro, né? Vocês sabem disso, vocês trabalham com isso. Os tratamentos são duros, as consequências são duras, né? Mas a psicologia vem para trazer a leveza e nos convidar a ir além do que está acontecendo ali. Nós podemos, sim, com certeza, ficarmos restritos naquele lugar, eu sou paciente oncológico, minha vida acabou, o que é isso, né? Ou, ok, eu estou com câncer. Isto é algo que eu vou ter que cuidar neste momento. Mas a minha vida não se resume a isso. Exato, a gente Ela é muito mais do que isso. Né? Aqui a gente começou esse podcast brincando que o câncer não define, não deveria definir ninguém. Que ele é um pedaço da história. Um pedaço, sem dúvida, uma parte da jornada que deve ser valorizada, que deve ser interpretada com a gravidade que tem, com a situação, com o rigor que exige de cuidado, sim. Mas jamais como sendo a parte fundamental e definidora daquele paciente. Porque não é incomum a gente ouvir histórias do tipo: eu tive um câncer e depois do câncer eu comecei a enxergar a vida assim, assim, assado. Que é uma realidade, né, Marília? Ou depois eu tive o câncer, eu estou com câncer e eu vou me cuidar quando isso tudo passar. Que então, é um problema, né? Esse é um problema. Né? E a gente precisa aprender a fazer tudo junto. Como é que entra a psicologia aí? Você começa a acompanhar os pacientes já de, né, o que seria o ideal? O ideal é do diagnóstico para frente, né? O ideal seria que, já da comunicação do diagnóstico, a psicologia estivesse junto, né? Agora, a gente precisa pensar o seguinte: quem dá o diagnóstico de câncer, muitas vezes não é nem um oncologista. Exatamente. Porque já chega no oncologista depois, com aquele diagnóstico, que foi aquele médico primeiro que desconfiou, que pediu mais exames, né? E que você sabe que às vezes pode ser uma tragédia, e aí já vem um primeiro trauma do paciente. Sim. Um paciente que recebeu uma notícia de uma forma inesperada e às vezes não estava nem... conseguiu digerir a notícia, Outro dia eu escutei né? uma história de a avó de um colega que gostava, muito independente,
apesar de ser idosa, gostava de ir aos médicos todos sozinhos. Então, ela estava com alguns sintomas, não avisou para ninguém da família, foi ao médico, fez os exames e o médico foi dar o diagnóstico. Ela desmaiou no consultório e aí precisaram acionar a família não tinha a mínima noção do que estava acontecendo, porque deu, né, assim, uma idosa recebeu um diagnóstico de um câncer sozinha, passou mal e foi aquela confusão, porque a gente não sabe como é que essa notícia chega e principalmente como é que a pessoa recebe a notícia, né? Exatamente. Né? Então, o ideal seria que, na primeira consulta, na oncologia, a psicologia já estivesse junto. Por quê? É muita informação. Primeiro é isso, né? Você falou, está com câncer? Pronto. Por melhor que seja, né? Estou plagiando a Ambrósio, por melhor que seja o diagnóstico, o prognóstico, o diagnóstico de câncer ainda é sinônimo de morte. Assusta muito. Ainda é, né? Agora, é por isso que a gente montou um podcast, para tentar mostrar isso para as pessoas, né? Que não tem que ser. Não tem que ser. Se nós focamos muito naquelas pessoas cujo câncer vai matá-las, mas vão morrer de câncer, né? Mas a gente esquece aquela quantidade muito maior de pessoas que se curam e que têm uma vida durante e após o câncer, né? E nessa pergunta da Grazi, Marília, não é positivismo tóxico. Não. É gerar expectativas positivas e esperança para um paciente. Eu acredito que isso é humano. Eu acredito que isso traz, inclusive, a cooperação, o engajamento do paciente, da família. Queria que você colocasse para a gente sobre isso, porque existe um debate, isso é né? muito interessante, inclusive também porque tem essa questão de receber um diagnóstico, as pessoas não sabem bem o que fazer com aquela informação, e aí começa todo mundo no positivismo tóxico. Vai dar tudo certo, não, isso aí é bobeira. Não, você precisa acreditar, você é um guerreiro. E às vezes a pessoa tá só querendo chorar, tá querendo viver um pouco aquele momento, e você tá lá colocando numa caixinha. Como é que a gente faz, assim? Qual que é a indicação, né? O que a gente faz para ajudar esses pacientes? Primeiro, vamos pensar aqui, né? Se eu tô com uma agenda muito cheia de coisa, para aquele dia todo tumultuado, eu cheguei na garagem, o pneu do meu carro tá arriado, eu vou ficar feliz? Não. Pois é. Então, é isso. Qualquer diagnóstico que recebemos, que vai mudar o curso da nossa vida, claro que vai dar uma mexida, né? E talvez o convite seja, a despeito da mexida, como é que nós vamos continuar? Ou, depois da mexida, o que é possível fazer? O que não é possível fazer? Né? É um convite a essa participação, né? E é muito importante as comunicações sinceras, né? É preciso que quem recebeu o diagnóstico tenha informações confiáveis do que vai passar. Não é aquela... mas não é de qualquer jeito, né? E muito perguntar o que você quer saber a respeito da sua doença. Respeitar o limite, né? Exatamente. Né? Então, assim, não é aquele... Todo mundo fala desse positivismo que é extremamente perverso, inclusive, né? Mas sim, cultivar a esperança. Né? E esperança não do verbo esperar, mas do verbo esperançar, que demanda de mim ação. Então, um convite para quem recebeu o diagnóstico de câncer é que seja um paciente ativo e responsável. Então, é Muito possível legal. dar informações. Gente, a informação é a base de tudo. Então, primeiro é a informação, né? Assim, porque isso gera uma confiança. Exatamente. No processo, na jornada. Saber o que te espera, né? Isso muitas vezes já acalma, né? Num primeiro momento. Tem alguma outra estratégia que você usa, em geral, com os pacientes para conseguir? Aquela história, né? Só voltando à informação. Como é que eu exerço a minha autonomia se eu não sei do que está acontecendo? A base da autonomia é a informação, né? E a primeira coisa é calma. Diante de uma situação que eu não sei o que fazer, respira. Na hora que eu volto a minha respiração para o meu padrão respiratório, né?
o que acontece no entorno, essa confusão, porque fica uma confusão mental, né? O chão some, tem uns pacientes que falam isso, assim, o médico me explicou, mas eu não estava escutando. Não, e porque claro na hora que que ele vai me falou, escutar. eu tenho um câncer, abri o chão, eu afundei e ali eu fiquei. Então, não sei mais o que o médico falou. Por isso é que quando a gente dá qualquer notícia, né? Nós vamos aos pouquinhos. Olha, parece, né, que é o diagnóstico confirmando aqui o que o seu médico falou. Respira. Respira, né? Então, você está falando da psicologia que eu falei que está ali junto do diagnóstico. Terminado a consulta com o oncologista, fica a psicologia e pergunta, disso que foi falado, o que você escutou? Entendeu? O que você entendeu? Né? E a gente fala, vai para casa e pensa, pega um papelzinho e coloque as suas dúvidas, venha com suas dúvidas, na próxima consulta, venha com suas dúvidas esclarecidas. Porque o que acontece? Na hora que eu paro, penso e começo a pensar, há uma organização mental, porque a gente só consegue pensar, teoricamente, uma coisa de cada vez. Né? Teoricamente. Mas se eu preciso escrever, claro, eu preciso pensar uma coisa de cada vez. Para colocar nessa escrita. Então, esta é uma tática boa, né? É uma estratégia. Para organizar, né? Os pensamentos. Exatamente. Neste primeiro momento, respira. Volta à sua respiração. Quais as perguntas que você tem? Organiza essas perguntas. Né? Até para você ver qual será o passo seguinte. Porque aí a gente, quando fala, você tem câncer, já está pensando no dia que eu morrer, o que vai ser feito da minha esposa, o que vai ser feito do meu menino, e não sei o quê. Calma, você ainda está no diagnóstico. Em geral, a angústia não é nem relacionada ao processo de tratamento. A gente que é mãe, né? Todo mundo que tem filho, ou mesmo quem não tem filho, mas todo mundo tem um propósito de vida, tem um plano, mesmo a gente sabendo que esses planos podem mudar a qualquer momento, né? Que a gente não comanda muita coisa na nossa vida. A gente tem esse planejamento e quando vem a doença, muitas vezes vem essa parada. E é difícil, o que eu vejo muito nos pacientes é que a dificuldade não é nem para saber como é que vai ser o tratamento, os efeitos colaterais, eles já estão pensando isso. Quem vai cuidar dos meus filhos? Como é que vai ficar o meu marido, os meus pais? Então, estou lá 3 passos na frente. Eu acho que o diagnóstico do câncer, assim como outras doenças graves que a gente tem, né, Marília, faz a pessoa que está ali naquele momento repensar o câncer traz o link morte. Outras doenças também trazem, né? Eu estou colocando o câncer, que é o debate aqui. Mas, e a pessoa pensa, opa, sou finito. Opa, vou deixar coisa para trás. Posso deixar coisa para trás. Ou porque eu não fiz. Arrependi. Então, essas reflexões que às vezes são amargas, porque muita gente às vezes deixou de viver um monte de situação nessa expectativa do ano que vem, das férias seguintes, do depois eu vou fazer. E aí a gente traz aqui a reflexão de que viver todo dia, né? Viver hoje. E quando eu coloco para os pacientes uma frase simples de vamos matar um leão por dia, eu tento refletir sobre isso. De que viver hoje, né? A vida ela é ordinária. Ordinária do sentido da ordem diária. Não é? Perfeito. Diariamente, né? Quem canta já cantou isso para nós. Então, é isso. É este dia a dia que vai nos dar a direção. Mas o que acontece? E, inclusive, nesses tempos tão rápidos, nós vivemos no piloto automático. Fazemos as coisas sem a menor consciência do que está acontecendo. E um diagnóstico de uma doença grave nos faz parar. E quando paramos, começamos a pensar. Dá tempo de pensar, né? Dá tempo de pensar. E aí vai pedir de nós que a gente faça escolhas. Escolhas a partir do que é prioridade para mim. Né? Não dá mais para viver no automático. Então, o que é mais importante para mim? Né? Porque a gente não pensa nisso. A gente vai. Vai, né? E a gente vai com essa sensação de que a gente é infinito. Que somos infinitos. Que vai dar tempo de fazer tudo que você se propôs e aquilo também que você não se propôs e que vai entrar no meio do caminho, né? A gente, essas doenças realmente trazem essa questão de organizar. E quando o loop do diagnóstico ainda está lá dentro, no sentido de que o paciente
começou a navegar em terras meio sombrias, porque não sabe muito bem, não está munido da informação adequada, ou porque ainda está acreditando em informação do vizinho, né, Grazi? Que o câncer do vizinho é igual ao meu e vai acontecer comigo igual ao do vizinho, ou porque ele ainda realmente não caiu em si do seu contexto, da sua realidade do câncer. O que dá para fazer para melhorar? Tem hobby, tem meditação, tem atividade que a gente pode tirar para esse paciente conseguir sair do loop? A meditação é da vida, né? Não é independente da nossa condição, né? Que a parada, ela faz parte da nossa vida. O nosso ciclo vital, ele tem paradas. O nosso dia, se a gente não dorme, a gente tem problemas. Né? O nosso organismo é feito também de ação e de parada, né? O nosso coração, ele dilata e contrai. Dilata e contrai, não é? Esse é o movimento da vida. E nós não podemos ir contra ele. Este movimento não tem como ninguém ir contra ele, né? Então, na hora que nós percebemos que este é um movimento da vida, vamos parar de brigar com isso, porque é uma briga ruim, né? É uma briga perdida, né? Não tem como. Desta você não vai ganhar, né? Agora, é difícil para nós também percebermos as mudanças que precisamos fazer. Somos resistentes a mudanças, sejam elas quais forem, né? Nós somos pessoas resistentes a mudanças. E o câncer é um grande convite a muitas mudanças, mesmo porque a minha rotina vai se tornar, né, um turismo de hospitais. Não é? De exames, de consultas, procedimentos. Eu vou ser turista de hospital. Então, aquela minha viagem que ia para a Europa, não, vai ser por aqui mesmo, né? Na clínica tal, no laboratório tal, no hospital tal, né? Então, isso é uma mudança que a gente pode brigar, né? E falar, não quero, não é isso. Me revoltar. Ou podemos entrar no fluxo. E ressignificar esse processo. Exatamente. Entrar no fluxo. Porque, assim, o real arrasta, conduz a quem consente e arrasta quem resiste. E tem né? estratégias. Então, é preferível, né, a gente entrar no fluxo. Então, este é o que temos para hoje. Diante disso, que escolhas que nós vamos fazer? Como é que nós vamos seguir? Como que vamos estabelecer uma nova rotina diante de nada rotineiro, né? Porque o tratamento do câncer é nada rotineiro. São muitas intercorrências, são tratamentos invasivos muitas vezes, né? Que trazem muitos efeitos colaterais. Há uma mudança, sim, na qualidade de vida, né? Mas isso não precisa ser o que define a minha vida. Aí é que está. Eu sou muito maior do que um tratamento de câncer, né? Mesmo porque ele é parte, repetindo, ele é parte, não é a minha vida toda. Eu acho que aí entram as estratégias para a gente tentar aliviar, já que tem uma parte que é fixa, né? Então, eu não consigo mudar meu diagnóstico e não consigo mudar o meu tratamento. Mas, então, para além disso, o que eu consigo fazer para tornar a minha rotina mais leve? Para não ficar naquela história de quando isso tudo passar, eu retomo minha vida e eu vou ser feliz, né? A gente precisa tentar ser feliz, ou, né, assim, durante esse processo, que pode ser curto, pode ser longo, mas a gente precisa tentar. Quais são essas estratégias? De repente, uma atividade física que estava perdida aí, né? Que é uma forma de aliviar a tensão, de melhorar a concentração. Eu deixar de viver enquanto estou tratando de câncer é, no mínimo, desperdício de tempo. Porque esse tempo não vai ser... no mínimo, desperdício de tempo, né? Estou jogando, eu estou desperdiçando esse tempo. Durante esse tempo, o que é possível fazer? Muitas pessoas, inclusive, nem param de trabalhar. Conseguem continuar trabalhando, show de bola, né? Algumas pessoas precisam parar. E nesses tempos, onde que eu vou trazer leveza para a minha vida? Atividade física, a gente sabe, né? Temos vários estudos dos benefícios da atividade física durante o tratamento oncológico. Né? Se ainda tínhamos dúvidas, temos vários trabalhos que nos mostram da efetividade da atividade física. Né? Agora, isso faz sentido para mim?
Né? Então, assim, o que faz sentido para mim? De repente é uma arte, né? Uma música. Uma arte, uma música, né? Ou seja, o que alimenta a minha alma? Isso. Porque talvez essa parada que os adoecimentos graves trazem, provocam em nós, elas têm esse efeito colateral de nos conectar com a nossa essência. O que é valor para mim? Né? O que é importante para mim? O que é prioridade para mim? Quem que está... E de repente, como assim, saiu do mergulho daquela emoção intensa do diagnóstico, né? Tirou a carinha para fora daquela piscina, né? Daquele mergulho em tanta emoção, olhar no entorno. Gente, a gente tem pescoço, é para mexer, olhar no que está... Para ver quem está do nosso lado, quem está do nosso lado, para cima, lindo, embaixo. Isso. Né? Então, buscar parceiros. Quem Rede são as pessoas que podem... com quem eu posso com quem eu posso estabelecer uma aliança, uma parceria nesse momento. Eu acho que muita gente sofre nesse momento pela falta de alianças, pela falta de rede de apoio. Achar que tem que dar conta sozinho, como sempre deu, né? Até fazendo o link, né, do que a gente conversa aqui do início da maternidade. Né? Muitas mães sofrem muito além do que a carga, né, emocional, porque não confiam, porque não delegam, porque não pedem ajuda. Tem e aí vergonha isso numa situação benigna, né? Não é? Imagina numa situação em que você precisa de apoio porque você adoeceu de alguma forma. Hoje é dia da minha quimioterapia, eu não vou poder fazer almoço. Quem que pode trazer almoço para mim? É claro que não vai ser o almoço que eu vou fazer, é o almoço que o outro fez e o outro fez para mim. Olha só que lindo que é você receber. Gente, isso é uma prova de amor, né? Você pedir alguém para te atender um pedido, tipo, você fazer um pedido para alguém, e esse alguém te atendeu o pedido. Outro dia isso é prova de amor. E é engraçado que a gente tem uma dificuldade de ser cuidado, não é? E outro dia, uma paciente minha super querida, uma senhora de 75 anos, sempre morou sozinha, independente, os filhos moram fora, e ela nunca tinha tido uma conversa franca. Ela tem uma vizinha de porta, que até ela falou, eu encontrava, mas a gente nunca tinha parado para conversar propriamente sobre a vida e tudo. E eu me vi numa situação difícil, passando mal pela quimioterapia, vomitando, e ficou com medo de ficar em casa sozinha, e resolveu falar com a vizinha de que ela estava, bater na porta da vizinha e contar para ela que ela estava tratando um câncer, que ela precisava se eventualmente acontecesse alguma coisa, se ela poderia chamá-la para pedir ajuda. A vizinha, ela, obviamente, se prontificou a ajudá-la e muito mais. E hoje a vizinha acompanha ela nas sessões de químio, porque tinha disponibilidade, podia acompanhar, as pessoas se sentem úteis, né? É engraçado. Eu acho que a pessoa tem dificuldade de pedir esse cuidado, porque eu acho que dá uma sensação de vulnerabilidade. E primeiro porque a gente tá nessa vida, geralmente a vida é doida, e aí você está acostumada a dar conta de tudo, isso é sinal de força, dar conta das coisas. Então, quando você sempre acha que você está incomodando o outro também. Nossa, eu estou gerando um problema, e às vezes não, né? Às vezes a pessoa quer Você falou duas coisas que eu gosto bastante. Primeiro, vulnerabilidade. Somos todos vulneráveis. A vulnerabilidade é da vida. Desde que estamos vivos, somos vulnerabilidades. E eu costumo dizer muito, não é o isso, é o que eu faço com isso. O que essa... E interessante, né? Nós temos uma pesquisadora americana que ficou muito famosa durante a pandemia, que é Brené Brown, que é uma assistente social que trabalhou com esse conceito de vulnerabilidade, né? Que é exatamente, na vulnerabilidade é que está a nossa força. Nós só sabemos da nossa potência diante das dificuldades. Não é? Né? Aquela vida fácil não nos é desafiadora. Então, nós não descobrimos as nossas potências. Né? Isso é uma coisa que você falou que é muito bacana. E outro, de dar conta. Ou, se a dívida é minha, pago eu. Eu quero muito dar minhas contas para quem quiser. Vocês querem minhas contas? Com certeza. Então, assim, e as pessoas falam muito, eu não dou conta. Eu falo, ótimo, então você paga todas, né? Então, assim, e cuidar também da nossa linguagem, sabe? Em vez de falar, o meu câncer. Não, o câncer não é seu. Ele é um adoecimento que você tem. É uma condição sua. E entender que algumas vezes é uma condição temporária, mas para algumas pessoas vai ser uma condição crônica. E nós
Precisamos aprender com isso. Aprender a viver com os desafios. A celebrar pequenas coisas, né? Exatamente. E às vezes não precisa ser grande vitória, grandes né? vitórias. Não, eu brinco, às vezes é interessante, eu acho que isso traz uma reflexão do nosso dia a dia da oncologia. Quantas vezes eu me pego celebrando com os pacientes, e eu acredito que para muita gente é um exame que melhorou um pouquinho, a imunidade que tá legal para eu seguir a químio. Por quanto tempo vai ficar bom, não sei, mas por hora está ótimo, a gente não sabe nem se a gente atravessar a rua e vai ficar vivo. Então, o câncer tem essa coisa de, mas e aí, tem paciente que passa pelo tratamento, fica curado, mas não consegue seguir porque fica com essa coisa de a doença vai voltar, a doença vai voltar. Quando eu falo, gente, não sei nem quem que vai morrer antes, às vezes quem tá cuidando morre antes do próprio doente. Eu tenho um caso muito interessante no consultório, eu tenho uma paciente que trata há muitos anos um tumor de ovário. E o grande problema dela é uma doença crônica, e o grande problema dela sempre foi a ansiedade. Ela não vive. Ela tá sempre nessa expectativa de que a doença vai me matar a qualquer hora você pega de surpresa. Então ela fala assim, Graziela, eu não programo viagem, nem que seja assim, daqui a 2 semanas, porque eu não sei como é que eu vou estar daqui a 2 semanas. A verdade é que ninguém sabe. E aí, na época da pandemia, ela tava numa fase exacerbada da ansiedade. E ela arrumou uma boa psicóloga para fazer esse controle dela, e estava dando super certo. Depois de algumas sessões, a secretária desmarcou e não conseguia remarcar, ela ligou depois de 3 semanas, e aí ela foi informada que a psicóloga, que fazia o controle de ansiedade dela sobre o medo de morte, tinha morreu de Covid no meio da pandemia. Então, olha que maluco, assim, a gente tem essa sensação que a gente controla a vida, a gente não controla nada. Então, a gente precisa realmente passar. Mas tem gente que não dá conta, né, Marília? Assim, a gente tem essa assertividade, né? Nem a positividade tóxica, mas de tentar achar caminhos, mas tem gente que não dá conta de sair do loop que a Mariana falou. Como é que a gente aborda essas pessoas? É o convite a ir além, né? Algumas pessoas, claro que o câncer traz medo também, né? E o medo, por um lado, ele nos paralisa. Por outro lado, ele é um convite para cuidar. Então, você precisa cuidar da sua vida, né? Inclusive durante o adoecimento. Você precisa prestar mais atenção no que você come. Você precisa prestar mais atenção por onde você anda. Você precisa ter hábitos de saúde mais saudáveis, né? E muitas vezes você não fez, mesmo você já tendo isso como uma rotina sua, você precisa manter, né? Então, é isso. O que você espera de vida? O que é vida? Cada um tem um conceito de vida, né? E, assim, é muito importante que a gente convide essas pessoas para uma reflexão, né? O que é vida para você? O que é sentido de vida para você? Se é que existe sentido de vida, né? E o que você espera? De esperança, não de esperar. Né? Porque todos nós temos um plano, um projeto, mas entendendo que é projeto. E mesmo qualquer projeto, ele sofre mudanças durante o percurso. Né? Então, é esse convite. Para, respira e pensa. Se organize. Olhe no seu entorno. Busque parceiros. Estabeleça alianças com quem que pode te ajudar nesse momento em que o nosso exercício de humildade de receber ajuda. Não é do meu jeito. Claro que não, é outra pessoa que está fazendo. E, às vezes, a gente se surpreende achando que... Ainda acha que... Né? Se surpreende encontrando pessoas que fazem coisas que nós fazemos muito bem e que fazem muito melhor do que a gente. Né? E também o exercício de ser grato. Né? Se eu cheguei até aqui, até para ter o diagnóstico, é porque eu vivi até aqui, não é? Isso. E essa, eu gosto muito dessa imagem, sabe? Não sei se vocês já viram, que é um equilíbrio da pedra com a pluma, né? O tratamento oncológico é duro como uma pedra. A nossa vida é sutil, ela é um sopro, não é? Sim. A gente pode estar aqui, de repente acontece uma coisa, não estamos mais. Então, a nossa vida é sutil como uma pluma. E o desafio é isso, de equilibrar essa dureza com a sutileza. Né?
Então, assim, quais são as nossas sutilezas? E quais são as nossas delicadezas? Nós precisamos pisar pela vida com mais delicadeza. Nós somos, muitas vezes, costumamos ser muito duros conosco também e com aqueles que nos cercam. E onde que a gente deixou as nossas delicadezas? Né? Então, esse convite a esse resgate. Maravilhoso, né, Grazi? Dá para ficar aqui Nossa, mais um tempo. Eu só queria perguntar uma coisa importante aqui, que eu acho que psicologia, eu acho que é para o paciente que está nessa jornada do câncer, eu diria que é antes, durante e depois, né, se fosse possível. Mas não sendo antes, com certeza durante o tratamento e depois é imprescindível, né, Marília? Eu queria que você deixasse esse recado também de ação, uma vez que a gente está dizendo aqui, que é de buscar essa ajuda também quando o loop, mesmo com todas as estratégias aqui, não tão legais. Eu estou falando com duas oncologistas, né? E aqui, ninguém trata do câncer sozinho. Absolutamente. Né? O oncologista, ele vai cuidar, né? Eu falo assim, que de doença a gente trata, de vida a gente cuida. Legal. Não é? Então, o oncologista vai tratar a doença. Alguns, como vocês, vão também cuidar, né? Além de tratar, vão cuidar. Mas nós temos a nossa responsabilidade sobre o nosso cuidado. A minha vida é de minha responsabilidade. Mesmo que, é como se fosse uma carruagem, sabe? Em alguns momentos, eu posso até passar a condução para o meu parceiro. Mas 50% é a minha responsabilidade, porque fui eu que passei. Então, a nossa responsabilidade pela condução da nossa vida, né? É esse cuidado. E essa equipe da qual a psicologia também faz parte, ela não vai tratar o câncer, ela vai cuidar. Ela vai cuidar daquela pessoa que neste momento está com câncer. Ela vai cuidar da família, né? Porque ninguém adoece sozinho, né? Nós somos seres de relação e são exatamente nas relações que nós vamos tecendo as nossas identidades, né? E o câncer vem abalar essa nossa identidade, as nossas identidades, né? Então, a psicologia vai cuidar do paciente, vai cuidar do paciente mais família como uma unidade de cuidado, vai cuidar da equipe. Porque achar, né, que oncologista não se abala com o que acontece com os seus... né? É porque não vê a gente chorando no final das consultas ali entrando no banheiro. É porque tá achando, né? É preferível, né? Claro. Se não fosse assim, teria um robô ali que você... né? Os humanos, a gente sofre que você junto. encaixaria os seus exames e traria... Claro que não, né? Então, nós vamos cuidar dessas relações. O tempo inteiro cuidando das relações. Então, não é o que acontece com o paciente, não é o que acontece com a família, não é o que acontece com a equipe, é o que acontece neste entre. É nesse espaço relacional é que a psicologia vai trabalhar. Perfeito. Eu acho que essa conversa, ela traz a reflexão importante final de ano, em que a gente realmente, com todas as atribulações que a gente tem, né, os compromissos sempre inadiáveis, da reflexão de que é importante esse olhar, né, que seja momentâneo, numa horinha ali do seu dia, no descuido mesmo que seja, para repensar, ressignificar o nosso papel como ser humano aqui, né, que é falho, que muitas vezes é impotente diante da natureza da vida, e que o convite que você fez nas suas palavras maravilhosas aqui, eu queria deixar esse convite de ação para a vida, ação para se cuidar, ação para se informar, ação para compartilhar coisas que são boas, para quem está aqui, quem assistiu a gente esse ano todo aqui nesse projeto e que vai estar com a gente com certeza ano que vem. Um ano novo, um ano cheio de oportunidades. Eu gosto muito de marcos, sabe, Marília? Há quem diga que final de ano, festas não fazem sentido. Eu discordo. Sim, eu gosto de trazer a reflexão de que eu tenho oportunidade. Ciclos existem para tudo. Eu brinco que existe fim para tudo, gente. Você pode olhar que é o fim de um trabalho, é o fim de um projeto, é o fim de um filme, é o fim de alguma coisa. E o fim do ano, na minha perspectiva, e aqui como reflexão para o Pod, junto com a Grazi, acho que a gente quer trazer... Vamos refletir, vamos tentar fazer um ano inteirinho, com folhas em branco, aí, com dias lindos, para histórias, para contar histórias boas e tentar ressignificar uma doença que é cheia de tabus e que está nas nossas mãos como profissionais, que
que estamos aqui discutindo, mas que está nas mãos de quem está ouvindo e assistindo também, compartilhar, já que a internet permitiu tanta coisa boa, compartilhar células do bem, compartilhar informações positivas. Exatamente. Não nos esqueçamos que nós somos seres multi-historiados, né? Legal. E que em algum momento da nossa vida nós temos exercícios de coautoria, né? Que sejamos, sim, autores da nossa história, mas também que convidemos parceiros para alguns capítulos de coautoria. Maravilhoso, Grazi. Finaliza Obrigada, pra nós aí. Marília. Eu acho que Mari já falou muita coisa. Marília fez uma participação maravilhosa aqui para quem está nos escutando. A gente sabe que a jornada do paciente oncológico não é fácil. Se a gente estiver falando o contrário, estamos mentindo, mas que pode ser mais leve. Né? Então, para ser mais leve, a gente precisa resignificar algumas coisas, o cuidado, a rede de apoio, se permitir ser cuidada, que vai tornar esse momento, não digo mais prazeroso, mas mais leve mesmo, né? Final do ano é uma oportunidade da gente repensar essas coisas, né? Fazer uma jornada aí diferente para quem está passando, como o próprio paciente ou como cuidador principal, quem está no apoio, na rede de apoio, né? Isso aí. Ficar essa lembrança, essa mensagem para todo mundo. E tem jornada, tá? E tem caminho, e tem história, e tem capítulos inteirinhos pra gente preencher aqui. Eu convido você a participar com a gente, a estarem conosco aí nesse 2024 cheio de coisa boa. Pode falar de câncer, pode falar de vida, de esperança, de ano novo, cheio de oportunidades para todo mundo construir histórias maravilhosas aqui com a gente também, tá? Para compartilhar dúvida e tudo mais que quiser. Pode falar de câncer, sim.